Eu queria falar algumas palavrinhas sobre a questão dos Estados Unidos, que continua sendo um ponto importante. Ontem, como de costume, nós fizemos na análise internacional, semanal, que nós realizamos aqui na Causa Operária TV, um balanço da situação nos Estados Unidos até o momento. Não vou repetir todas as questões que foram levantadas ali, né? Vou me ater a duas questões que eu acho que são importantes. Três questões, na realidade. A primeira é enfatizar o fato de que as eleições dos Estados Unidos mostram uma enorme crise da burguesia imperialista mundial. Tá? Quer dizer, o imperialismo é um poder que domina o conjunto dos países do mundo. Tá? Mantém a maioria da humanidade numa situação de tipo colonial. Derruba os governos quando ele quer, o que equivale a dizer que em países como o nosso, é o imperialismo, em última instância, quem decide quem vai governar o país. Né? Se apropria das riquezas naturais desses países e tudo mais. Evidentemente, para realizar uma tarefa dessa envergadura, é necessário que você tenha em casa, né? Ou seja, nos países imperialistas centrais, uma situação estável de dominação. Quer dizer, a sua grande base de apoio para a dominação mundial é a dominação em cada país. Se os norte-americanos, por exemplo, ou ingleses, como aconteceu na invasão do Iraque, né, precisam realizar uma operação desse tamanho, desse porte, é necessário, eles mobilizaram, né, só lembrando aqui, mobilizaram cerca de 360 mil soldados para o Iraque, do outro lado do mundo. Para realizar tudo isso daí, é preciso que haja um apoio a essa operação dentro de casa. Quer dizer, é preciso que a população esteja disposta a sacrificar as suas vidas pelos objetivos imperialistas do seu país em nome de um nacionalismo um tanto quanto sem conteúdo político real para as massas. Nesse sentido, a crise nos países imperialistas se reflete como uma crise de dominação internacional. Nós não cabe aqui recapitular todas as questões e etapas dessa crise, né? As dificuldades do imperialismo no Iraque, onde ele foi derrotado, as dificuldades do imperialismo na Síria, o enfrentamento do imperialismo com os países atrasados, que são uma espécie de potência regional, como a China e a Rússia, tá? Vamos nos fixar no que aconteceu na eleição. O que nós vimos foi um país profundamente dividido no que diz respeito à questão do poder político. Né? O candidato fundamental do imperialismo, Joe Biden, teve 77 milhões de votos, enquanto que o candidato opositor, que representa outros setores da burguesia, teve 71 milhões de votos, enfrentando toda a máquina de propaganda, toda a máquina política do imperialismo norte-americano. Quer dizer, colocando em jogo todos os seus recursos políticos, o imperialismo não conseguiu efetivamente dominar a eleição, impor uma derrota ao candidato opositor, que é o Donald Trump, né? Uma derrota avassaladora, uma derrota nem mesmo expressiva. No final das contas, o resultado eleitoral é um resultado bastante modesto, né? Embora o Biden tenha ganho. Essa vitória dele está sendo questionada pelo Donald Trump. Mas é importante ver também que nas eleições proporcionais, eleição para o Senado e para a Câmara,
o Partido Democrata teve um resultado muito negativo. Perdeu cadeiras no Congresso Nacional, que ele dominava, que vai continuar dominando, aparentemente, e ganhou apenas uma cadeira no Senado. Quer dizer, a vitória foi uma vitória bastante suada, bastante apertada. O que significa essa vitória apertada? Significa que mesmo colocando em jogo todos os gigantescos recursos econômicos, políticos, etc., 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 do grande capital imperialista, né, que apoiou em massa, em peso, o Joe Biden, eles conseguiram um resultado muito fraco. Isso significa que a dominação imperialista está abalada. Não é uma novidade, isso daí nós já havíamos assinalado inúmeras vezes, que os dois partidos políticos principais, que são, na realidade, os únicos partidos da burguesia nos Estados Unidos, eles vinham se enfraquecendo sistematicamente em função da política dita neoliberal, ou seja, da resposta que o imperialismo organizou para a crise mundial do capitalismo. Né? Dentro dos Estados Unidos, essa política levou aí a criação de um exército de miseráveis, né, alguma coisa entre 50 milhões, 60 milhões de pessoas, uma coisa gigantesca. Diminuiu, né, a qualidade de vida, as condições de existência da maior parte dos norte-americanos. A situação é totalmente instável para todo mundo. Né? Nós sabemos como é que funciona a política neoliberal, que é essa política assim de cada um por si, Deus por todos. Se você tem um emprego, pode perder o emprego, seu emprego é cada vez mais precário, você não tem estabilidade, isso quando você tem emprego, né? Dentro dos Estados Unidos, muitas indústrias fecharam as portas, porque os capitalistas exportaram essa indústria, seja para o México, seja para outros países da América Central, seja para os países da Ásia, China, etc. e tal, o que deixou milhões de trabalhadores norte-americanos sem emprego. Quer dizer, uma política de verdadeira terra arrasada. Essa política foi levada adiante pelos dois partidos existentes, que na verdade formam quase um partido, né? Eu li uma matéria recentemente onde a pessoa falava uma coisa muito interessante, que é o seguinte: os Estados Unidos é um regime de partido único com duas facções. Isso aí descreve, eu acho, melhor do que nada, né, a situação desse chamado bipartidarismo norte-americano. Na realidade, é um jogo de comadres, né? Eles brigam, mas eles se entendem sobretudo. Os dois partidos levaram adiante essa política, né? Ela começa com o Ronald Reagan, depois ela é levada adiante pelo governo do Bush pai, pelo governo do Clinton, pelo governo do Bush filho, pelo Obama, e da catástrofe produzida por essa política surgiu o Trump, que é uma versão aí de contestação desse negócio pela direita. Quer dizer, ele conseguiu agrupar setores bastante insatisfeitos com a situação através de uma política direitista, mas que continha aspectos, tá, que acenavam para os interesses dos setores mais pobres da população, como, por exemplo, a classe operária norte-americana, com a promessa de que ele faria repatriar as indústrias norte-americanas, trazê-las de volta do México, trazê-las de volta da Ásia. Tudo bem que isso aí, em grande medida, era demagogia, mas é uma proposta que tem um apelo popular real. O que nós estamos assistindo na eleição, né, o quadro que se apresenta é o seguinte: não há uma recuperação desse aparato, né, com a vitória do Biden, porque a vitória foi conseguida às custas de um esforço muito grande, né? Todo mundo fala que
Essa foi a eleição mais cara dos Estados Unidos em toda a história norte-americana. Foi conseguida através de uma série de mecanismos antidemocráticos, né? O candidato opositor foi censurado nas redes sociais. Os meios de comunicação cartelizados nos Estados Unidos se juntaram para impor a política do imperialismo, usaram de todas as maneiras para obter essa vitória, e a vitória é uma vitória, nós podemos dizer muito claramente, pífia. Então, isso daí dá o retrato da crise. Moral da história: a eleição não só não resolveu a crise política nos Estados Unidos, como nós podemos dizer até que ela tende a agravar esse resultado. Tende a agravar esse resultado pelo seguinte: primeiro, pelo que expressou a votação, né? Nós podemos dizer com toda tranquilidade o seguinte, que uma boa parte do voto do Donald Trump é um voto de uma população revoltada contra o regime. Tá? Essa população revoltada contra o regime está muito revoltada. A gente vê pelo nível de radicalização que tem a campanha direitista, né? Contra o Partido Democrata. Já a votação do Biden é uma votação que foi conseguida através de um verdadeiro estelionato político. Dentro do Partido Democrata, o candidato preferido das bases era o Bernie Sanders, o candidato da esquerda do Partido Democrático. Esse candidato ele foi atropelado, né, por um rolo compressor montado com o dinheiro das grandes empresas norte-americanas, dos bilionários norte-americanos, e depois a eleição, né, foi uma chantagem permanente contra a esquerda, através do chamado voto útil, que é um golpe tradicional da direita, né? Ou você vota no Biden ou você é responsável pelas piores catástrofes que acontecerão nos Estados Unidos. Aí uma boa parte da esquerda falou que era quase impossível votar no Biden, daí colocaram a tese do mal menor. Ele é mal, mas ele é menor. Quando na realidade isso aí nem tem muito significado, mas essa política do mal menor é uma política totalmente sem sentido, né? É a política que leva as pessoas a votar na sua própria desgraça. Né? Eu mencionei aqui em algum lugar que o resultado da política do mal menor, do voto útil e tudo mais, são os 20 e tantos anos de dominação do PSDB em São Paulo. Durante várias eleições, a esquerda foi chantageada, a esquerda, os movimentos sindicais, tudo mais, foram chantageados de votar no PSDB para não deixar figuras direitistas ganhar, tipo Maluf e outras figuras que apareceram por aí. O resultado da política do mal menor foi um mal de 20 anos, né? Um grande mal que levou à destruição do Estado de São Paulo, econômica, do orçamento, a total subordinação do governo aos bancos, etc. e tal. Quer dizer, o mal menor, né, ele parece menor, mas ele mata igual que o mal maior. Ou às vezes ele mata até mais, porque ele é mais poderoso, embora ele tenha uma aparência assim mais doce, mais carinhosa. Mas é tudo aparência. Então, a primeira conclusão que nós temos que tirar é isso daí. Uma crise extraordinária, a crise está continuando, há um enfrentamento entre a esquerda e o aparato do Partido Democrático, né? É importante acompanhar essa crise para ver até onde ela vai, e também salientar que esse enfrentamento entre as duas alas do partido, onde tudo indica que a esquerda estará perdendo e muito, né? Que tudo isso aí é uma grande ilusão, pode levar a uma ruptura do Partido Democrático, o que abre caminho para a criação de um novo partido nos Estados Unidos, que seria a melhor coisa que poderia acontecer, né? Logicamente que quando nós falamos de novo partido, nós estamos falando de um partido da classe trabalhadora norte-americana, não de um partido burguês ou pequeno burguês que não vai alterar em nada a situação. Então isso aí
É um panorama muito interessante. É importante acompanhar a crise por cima, acompanhar a crise dos partidos e ver como o movimento operário e a esquerda reagem à política que será levada pelo candidato Joe Biden.